A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos de evidência e premonição. Como nossos antepassados precisavam da imagem para rezar. Aliás, nossos antepassados sabiam com exatidão que para obter resultado positivo, pedido, oração ou súplica tinha que ser acompanhado pela imagem do que se pedia. Para citar apenas alguns exemplos, quando um membro da família tinha um pé manchado ou aleijado, os parentes não se limitavam a orar, pedindo cura ou milagre. Mandavam fazer um quadro com a imagem bem colorida de um pé são. Ao rezar, fixava-lhe o olhar neste quadro, para que o pedido seguisse no rumo certo. Obtida a cura, escrevia-se no quadro palavras de agradecimento. A seguir, ele era levado para o santuário mais próximo. Quando pessoas no auge da aflição se dirigiam a seus santos, a Mãe de Deus ou a Deus implorando ajuda, os quadros lhes serviam como endereço, e não como ídolos. As imagens passavam a ser meio de transporte das súplicas. O homem que põe sob sua escrivania a fotografia da mulher pratica mais do que um gesto de amor, sem se dar conta disso. É a tentativa de intensificar a ligação espiritual, de concretizar uma noção. Para homens é muito mais difícil evocar a imagem mental de outra pessoa, precisam de foto como apoio. Quando nossos avós colecionavam ao seu redor fotos de cada filho, neto e bisneto, denotavam a intenção de tê-los todos diante dos olhos, para que bons votos e orações e benefícios deles chegassem ao destino. Porém, as chances de entrar em contato telepático com outra pessoa são maiores quando ela é conhecida íntima, quando a apreciamos ou detestamos. Quando duas pessoas combinam amanhã à noite, pontualmente às 20 horas, vou pensar intensamente em você, o êxito do contato dependerá da ligação espiritual entre ambas e da franqueza mútua que nutre um pela outra. É infundado o receio de muitas pessoas de que algum estranho possa entrar em sua vida, adquirir domínio sobre elas ou até hipnotizá-las mediante poderes paranormais. Caso viável, isso só poderia ser conseguido por um médium altamente qualificado e bem treinado. Gibson McConaughey conta que na primeira vez que viu o retrato de sua ancestral, ele era cinza e preto. Somente meses depois o retrato adquiriu as cores atuais. Capítulo 8. Irene, a curandeira milagrosa de Rosenryan. Eu sei, simplesmente, o conhecimento me invade o cérebro e então tenho toda a certeza. Quem diz isto é uma mulher jovem, bela e graciosa, e muitos milhares de pessoas reconhecem, gratas. Ela me curou desta maneira, sem suas capacidades supranormais. Eu ainda seria um aleijado, ou talvez já tivesse morto há muito tempo. Irene Zandanel, de Rosenhausen, 32 anos, é formalmente assediada por seus pacientes. Eles vêm de todos os pontos do país e até do exterior. Às vezes, cerca de 100 homens, mulheres e crianças ocupam a sala de espera, aguardando na escada da casa da rua Langben, ou sentam no gramado diante dela, esperam sua vez pacientemente. Por enquanto, há 5 horas. Por 4 ou 5 horas. Fazem apenas 4 anos que Irene abriu seu consultório, porém suas curas sensacionais repercutiram em toda a Alemanha. Como, por exemplo, a cura do hoteleiro Joseph M., um caso quase típico. De um dia para o outro, um homem de 32 anos começou a sofrer de violentas dores lombares. Agravaram-se tanto que o robusto Joseph mal conseguia se mover. Os médicos levaram para uma clínica de Munique, onde foi operado. Diagnóstico: prolapso de disco vertebral. Quando o paciente voltou para casa, o estado se agravou. Não era capaz de andar 10 passos sem ajuda alheia. O torso estava torto e inclinado para frente.
Joseph não conseguia endireitar o corpo, foi declarado incapaz para o trabalho. Seus pais insistiram em uma segunda operação, que não aliviou seu estado. Pelo contrário, as dores continuavam inalteráveis. Joseph dependia de outros mais do que nunca. Passava os dias sentado numa poltrona, imóvel e encolhido. Os pais tinham que cuidar dele, vesti-lo, alimentá-lo e levá-lo para a cama como se fosse um bebê. Na primavera de 1983, o acaso levou a jovem Irene Zandanel à hospedaria da Alta Baviera. Ela era curandeira prática profissional. Os pais de Joseph lhe abriram o coração. Que desgraça, que fizemos para merecer isso? Pergunta. Irene replicou apenas. E o que estamos esperando? Perguntou. No dia 14 de maio, o atribulado enfermo foi levado ao seu consultório. Sua última consulta foi realizada em 29 de junho. E apenas para agradecer à mulher que lhe restituíra permanentemente a saúde. Nunca mais sentiu dores nem dificuldades de movimentos. De que maneira Irene Zandanel provocou tal milagre? Pergunta. Ela sentiu e soube. A doença de Joseph não era resultado de um prolapso do disco vertebral. Tudo indicava que ele fora operado 2 vezes sem a menor necessidade. Joseph sofreu de uma inflamação na medula espinhal que foi invadida por vírus e bactérias. O tratamento foi baseado em banho de soro de leite e ozônio, acupuntura, massagens e vitamina E. A vitalidade de Joseph retornou com tamanha intensidade que seus pais chegaram a suspirar. Tempos calmos, aqueles em que ele estava doente. À primeira vista, essas práticas curativas fazem lembrar os sombrios tempos da Idade Média. No entanto, a clínica de Irene Zandanel é moderna, equipada com a melhor aparelhagem técnica. Ela própria exerce antes a função de enfermeira assistente em cirurgia. Ela oferece tanto a terapia de células placentárias quanto tratamento com ozônio, banhos medicinais, massagem, remédios homeopáticos. A clínica faz com a mesma naturalidade uma sedimentação sanguínea quanto ao diagnóstico através da íris ou terapia enzimática. No entanto, quem decide o que é certo e proveitoso para cada paciente, quem determina como serão aplicados os conhecimentos e as possibilidades médicas, depende de uma faculdade bem diversa. O saber instintivo, inato. Dona Irene pode, por exemplo, encontrar-se no supermercado ao lado de uma vendedora e sabe repentinamente, sem querer olhar para ela, pobre mulher sofre de uma terrível mal abdominal e seu coração também não está em muito bom estado. Encontra uma jovem na rua e sente: você ainda não sabe, mas um abscesso está crescendo dentro de você. Vai te dar um bocado de trabalho. Este conhecimento está sempre presente. Não se deixa desligar. Irene Zandanel sabe hoje que sempre o possuiu, mas antes não tomava tanta consciência dele. Agora aprendeu a escutá-lo e a intensificá-lo. Com o pêndulo, por exemplo, usa-o não apenas para detectar doenças, por vezes através do telefone a centenas de quilômetros de distância, mas também para prescrever remédios. Sempre que há diversas possibilidades para um tratamento, ele recorre ao pêndulo para determinar a mais eficaz. No entanto, ele tem plena consciência de que o pêndulo de prata apenas reforça suas faculdades naturais. Em tudo isso, mais importante, e para o que ela chama a atenção das demais mulheres, é sua firme convicção. Não sou excepcional, não sou caso isolado. Toda mulher tem esses poderes e poderia usá-los. Muitas pessoas poderiam curar-se a si próprias e a conservar a saúde, se consultasse seu íntimo e ouvisse sua intuição. Assim como mães acertam instintivamente quando algo vai mal com o filho. Alisa uma mão machucada e ela dói menos. Embala o bebê no ritmo certo e ele adormece tranquilamente. Sopram sobre o dedinho queimado, massageiam de leve um ventre dolorido. Apertam contra o peito o bebê que chora, transmitindo-lhe a própria calma e energia. Uma mãe sabe tudo isso e muito mais sem necessidade de aprender. Ela sabe, reage corretamente, com toda a naturalidade. E quando obedece à sua
as suas intuições, o instinto materno. Ela pode obrar verdadeiros milagres. Nenhuma mãe ignora esse fato. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais. Caso fantástico de vidência e premonição. O filme com dupla exposição. Em seu livro O Acaso e o Destino, o escritor William von Schuh conta um caso quase inacreditável, porém comprovado e documentado. Ele evidencia os incríveis poderes do coração materno. Uma mulher do Elsass foi excursionar na Floresta Negra, onde tirou várias fotos de seu primeiro filho. Mandou revelar o filme em Estrasburgo. Pouco depois a família se mudou para Frankfurt. Na balbúrdia da mudança, a mulher esqueceu de ir apanhar as fotos em Estrasburgo e depois viu-se impedido de fazê-lo, pois as fronteiras estavam fechadas. A mãe lamentou enormemente a perda do filme. 2 anos depois, ela fotografou novamente por ocasião de uma excursão seu segundo filho. E então ocorreu algo a rigor impossível. Na revelação, constatou-se que o filme sofrera dupla exposição. As fotos mostravam não só o segundo filho, mas que ela acabara de fotografar, mas também o primeiro, que nem participara desse passeio. Eram as fotos perdidas do filme Perdido, exposto na Floresta Negra. Via-se nitidamente as duas crianças, lado a lado, uma por cima da outra nos negativos. Como era possível tal coisa? Pergunta. Will von Schuh tenta explicar o milagre da seguinte maneira: a dor resultante do enorme desgosto de ter perdido irreparavelmente as fotos parece ter atraído, como que por magia, a imagem das fotos antigas para o segundo filme. Enquanto a mãe fazia as exposições com a segunda criança, sentia-se transportada para o momento em que fizera as fotos com o primeiro filho. A evocação foi tão intensa, ela reviveu tão vivamente a situação de outrora, que conseguiu o impossível. O desejo de ressarcir-se da perda foi suficientemente forte para trazer as imagens de volta. O grande psicólogo Carl Gustav Jung diz sobre tais milagres: são coisas absolutamente naturais. Nelas se manifestam as relações subjacentes entre a natureza e a alma humana. O maravilhoso pode se tornar verdade quando o espírito se encontra em determinado estado, carregado de tanta energia psíquica que é capaz de romper as barreiras do tempo e do espaço e parece poder sustentar as leis físicas. Em outras palavras, o cordão umbilical invisível que une a mãe e o filho por toda uma existência é evidentemente bem mais forte do que se costuma supor. Mães poderiam ajudar mais seus filhos, amparar e fortalecê-los com maior eficiência, se não se sobrecarregassem inconscientemente com temores e preocupações. A atitude certa é cerceá-los de pensamentos e desejos. A atitude certa é cercá-los de pensamentos e desejos positivos. A criança percebe da mesma forma a preocupação e o estímulo. No entanto, seria preciso que as mulheres cedessem mais à sua intuição natural e desenvolvessem seus poderes suprassensoriais. As forças inatas de uma mãe ignoram limites do tempo e espaço que ultrapassam sem dificuldades. Rosemary Brown, com as suas partituras que ela diz foram ditadas por grandes mestres da música. Na foto, o estado em C menor, ditado por Chopin. Liszt, seu guia espiritual, foi quem mais compôs através dela, seguido de perto por Chopin. Pés e os materialistas. Nem só após a apresentação em Moscou de Dushna, curandeira milagrosa do Cáucaso, a União Soviética atribuiu grande importância a poderes paranormais. Dushna, que se chamava
Eita, esse nome aqui é difícil, viu, meu amigo? Genija Juancha Chá Dawi Tachawili, com 35 anos. A mulher dos olhos Com 35 anos, a mulher de olhos misteriosos e mão mágicas, assistiu durante anos o falecido Brezhnev e muitos outros funcionários graduados do Kremlin. O filósofo Spiritin, membro da Academia de Ciências, afirma a quem queira escutar que Dushna lhe curou de uma úlcera estomacal em 10 minutos, apenas com a imposição das mãos. Como Irene Zandanel, em Rosenheim, Dushna pôde diagnosticar só ao olhar para uma pessoa: você está com um tumor no intestino grosso, ou cuidado, você vai sofrer de perna do fumante. Após décadas de vetos a qualquer ciência ligada à parapsicologia, é justamente na Rússia comunista que a pesquisa dos poderes extrasensoriais tomou notável incremento. Existe em Moscou um instituto de pesquisa com mais de 300 pessoas empenhadas no exame de tais fenômenos. Traz-se à tona capacidades cada vez mais incríveis, e as mulheres sempre se destacam entre os homens. Como, por exemplo, a mulher cega capaz de tatear sem erro as cores com as pontas dos dedos. Outra mobiliza forças ignoradas para fazer flutuar pesadas bolas de metal. Uma terceira lê livros inteiros com os olhos vendados. Na Rússia já se deixou para trás a designação de forças suprasensoriais ou poderes paranormais. Atualmente fala-se em bioenergia e biocomunicação, dando a entender que se trata de forças absolutamente normais e de nenhum fenômeno ligado ao além, a espíritos e muito menos com o Criador, pois admitir a existência de além provaria o absurdo do materialismo e com isso a falácia de todo o sistema comunista. Hoje os dirigentes do partido em Moscou apoiam a pesquisa dos poderes extrasensoriais, em parte, talvez, na esperança de que as novas capacidades reveladas possam ser usadas como armas de guerra milagrosas. No entanto, persistem certa suspeita quanto ao resultado dessas pesquisas. Afinal, o campo de parapsicologia é uma zona limítrofe entre o compreensível e o explicável. Muitos fenômenos chegam a contrariar abertamente as leis das ciências naturais. É inimaginável pensar o que aconteceria na União Soviética se fosse possível provar algum dia que os fenômenos parapsicológicos têm algo a ver com a vida depois da morte. Que esta bioenergia capaz de tão admiráveis proezas consegue superar a destruição física do corpo. Há mesmo contato com a alma dos mortos? Pergunta. Irene Zandanel, por exemplo, acha que seu dom natural não é de maneira alguma restrito exclusivamente ao mundo presente. Ela tem certeza de que também é capaz de estabelecer contato com espíritos do além, desde que se desligue dos próprios pensamentos e desejos e se entregue inteiramente a seu instinto. Sente que algo lá do outro lado comanda seu pêndulo e que seus conhecimentos lhe são inspirados do além. Isto não entra propriamente em contradição com o anteriormente dito, conforme veremos adiante. Apenas amplia o cenário onde se desenrola o espetáculo, com suas capacidades supranormais. O homem não é capaz de comunicar-se apenas com pessoas vivas. Pode estabelecer contato também com falecidos, ampliando com isso praticamente ao infinito seu saber e seus conhecimentos. Reconhecendo isto, de repente, as peças de quebra-cabeça se encaixam e temos um quadro completo e harmonioso. Irene Zandanel foi procurada em Rosenheim por uma jovem de 19 anos, estava quase cega, usando óculos com grau 9 de dioptria. Apenas 4 semanas de tratamento, e a moça necessitava apenas de 4 dioptrias. Depois de meio ano, ela pôde dispensar inteiramente os óculos. Como é que Irene conseguiu isto? Pergunta. A curandeira com capacidades supranormais
Percebeu que a acuidade visual da paciente precisava ser treinada e não ampliada pelas lentes. Em outros termos, a moça precisava aprender a ver, desenvolver sua capacidade presente, porém estagnada. E era exatamente o recurso indicado para aquele caso. Certamente os médicos conseguiriam beneficiar muito mais se os pacientes se pudessem ver de imediato suas doenças, sem que tatear trabalhosamente em busca de indícios. Hildegard, a grande dama da Idade Média. A abdessa Hildegard von Bingen, 1098 e 1179, uma das mais extraordinárias mulheres da Alemanha, cultivou seu sentido natural desde a infância. Ela não se limitou a doutrinar papas, cardeais, bispos e o imperador Frederico Barbarossa, apontando destemidamente seus erros, atitudes verdadeiramente inusitadas na época. Ela escreveu também outras obras filosóficas e teológicas, poemas, canções, manuais de farmacologia com receitas inéditas e até então desconhecidas. Tudo isso sem estudos nem preparo prévio. Ela simplesmente sabia, ou, segundo suas palavras, ela via as verdades. Santa Hildegard explica da seguinte maneira seu notável talento: quando Deus me criou, dando-me no seio de minha mãe a primeira forma através do sopro da vida, Ele já impregnou minha mente com este dom de ver. Não vejo estas coisas com os olhos do corpo. Eles não me chegam pelos ouvidos físicos, vejo-os unicamente na mente. Com os olhos do corpo abertos, jamais passo pela inconsciência de um êxtase. Porém, vejo tudo em estado de vigília, quer dia, quer noite. A luz que vejo não está condicionada ao espaço, é mais clara que uma nuvem que contivesse o sol em seu regaço. Não sei qual a extensão desta luz em altura, comprimento e largura. Disseram-me que era a sombra da luz viva. Dentro dessa luz, vejo ocasionalmente, mas não com frequência, uma outra luz que me disseram ser a luz viva. Não sei dizer quando a vejo. Porém, enquanto a contemplo, toda a tristeza e toda a dor me são tiradas, e sinto-me como uma jovem, não como uma mulher velha. No ano de 1141, quando eu estava com 42 anos e 7 meses, desceu do céu limpo uma luz ardente, como um fulgor de relâmpagos. Ela permeou meu cérebro, incendiou-me o coração e o peito como uma chama, mas não queimava, aquecia como o sol aquece um objeto exposto a seus raios, e com isso me fez repentinamente desvendar o sentido das escrituras dos salmos, dos evangelhos e dos livros do Novo e Antigo Testamento. Escutei uma voz que me dizia: escreve o que vês e ouves, divulgue as maravilhas das quais toma conhecimento, lanças no papel e fala sobre elas. Hildegard teria sido diretamente interpelada pelo Criador ou desenvolver algum talento próprio, caracteristicamente feminino? Pergunta. O que serão ambos? A mesma coisa? Pergunta. E não serão ambos a mesma coisa? Pergunta. É interessante a observação de Hildegard, de que já tinha visões desde a mais tenra infância. 10º rebento de uma nobre família renana, fisicamente frágil e enfermiça. A menina via, sabia e percebia coisas que os demais não viam. Ainda antes de aprender a falar corretamente, em meu 3º ano de vida eu vi uma grande luz. Minha alma estremeceu, mas ainda era pequena demais para falar sobre isto. Até o 5º ano vi muitas coisas que contava ao acaso, deixando as pessoas intrigadas, tentando adivinhar de onde eu tiraria aquilo, ou quem me contara. Porém, o dom de Hildegard não se restringia a revelações sacras, principalmente na infância. Abrangia também os fatos bastante terrenos. A tradição conservou uma destas visões infantis. Certo dia, passeando pela mão de ama pelos campos, a pequena Wilma exclamou:
Veja só que graça de bezerrinho, como é bonito, todo branco, com algumas manchas marrons na cabeça e nas patas. Assim, há uma parte mais escura no lombo. Não havia sinais de bezerro nos arredores, via-se apenas uma vaca pastando na encosta, uma vaca prenhe. Como a ama insistisse em saber onde estava o bezerro, Wildegar riu e apontou para a vaca. Ora, está aí dentro. Todas se admiraram com a imaginação da menina, até que o bezerro veio ao mundo. Era exatamente conforme Wildegar descrevera. Poder-se-ia dizer que Wildegar teve uma sorte por não ser advertida nem ridicularizada quando tinha suas visões. Quantos talentos dessa espécie não se perdem nos dias de hoje porque os pais repreendem, zombam ou ralham com os filhos que vêm contar algo fora do comum? Pergunta. Os pais de Wildegar consideravam a clarividência da filha uma graça especial, como o coração pesado dedicar a frágil menina a Deus. Entretanto, entregando-a a um convento. Lá ela encontrou felizmente uma mestre sábia e bondosa, que não reprimiu os dons da jovem noviça, muito pelo contrário, ajudou a desenvolvê-los. Durante o concílio de Trento, em 1147, o Papa Eugênio, 20 cardeais, numerosos bispos e os mais avançados teólogos de então, inclusive o famoso Bernardo de Clairvaux, se dedicaram ao estudo do fenômeno de Wildegar. Queriam esclarecer se suas obras eram realmente revelações divinas ou uma perigosa armadilha do demônio. Conforme era de esperar, de início, os altos dignatários demonstravam completamente céticos. Afinal, era notória a ingênua tagarelice das mulheres e sua predileção por assuntos fantásticos e imaginosos. E como em todas as épocas, aquele grupo de homens estava disposto a concordar com o apóstolo Paulo: mulheres têm que guardar silêncio na igreja. Uma mulher, Deus teria se comunicado justamente com a mulher, uma vez de escolher seu representante na terra, o Papa, ou um bispo, ou pelo menos algum monge notável por sua piedade? Pergunta. Era este o ponto de vista quase unânime naquela assembleia de homens. Porém, o sábio Bernardo de Clairvaux rebateu tais argumentos com outra citação bíblica. Senhor, tu ocultaste aos sábios ilustres para revelá-los aos simples. E de repente percebeu-se que simples nada tinha a ver com simplório. Ser simples não equivale a ser tolo e inculto. A intuição espontânea é a própria simplicidade, isenta de qualquer dubiedade. Não nasce do pensamento, nem do raciocínio, nem da lógica. É vista e sentida. O coração simples e reto está mais perto da verdade do que o raciocínio estudado. Só esse ponto de vista, as mulheres são indubitavelmente mais simples do que os homens, sabem mais, sem se preocupar em fundamentar seus conhecimentos. O que dizem é mais acertado. Graças à perspicácia de Bernardo de Clairvaux, o Papa e a Igreja reconheceram oficialmente Wildegar von Bingen. Que vossa santidade não permita que luz tão brilhante seja ofuscada pelo silêncio. Seria proveitoso para a igreja que os dons de Wildegar fossem reconhecidos por vossa autoridade. Foram as palavras de Bernard antes do pronunciamento da decisão final. Convenceram os membros do concílio, o que representou enorme bênção para o Ocidente. Evitou-se a cisão da igreja. Foi contida a hostilidade entre o imperador e o Papa. Uma carta do imperador Frederico Barbarossa, dirigida a Wildegar, conservada até hoje, diz: Frederico, pela graça de Deus, imperador de Roma e defensor do perpétuo do reino, apresenta seus respeitos à senhora Wildegar von Bingen.
Desejando-lhe tudo de bom, fazemos saber a sua santidade. Já temos em mãos o que nos augurou em Wilger. Nem por isso cessaremos nossos esforços em prol da glorificação do reino. Pode estar certo de que qualquer pedido seu será atendido sem levar em consideração nem a amizade nem a inimizade de quem quer que seja. Tomamos a propósito de fazer prevalecer sempre os princípios da justiça. Foi isso que escreveu o homem mais poderoso de sua época, que Wildega, censurado nos seguintes termos: vejo-te como uma criança, um vidente insensato aos olhos de Deus. Toma cuidado para que o Rei Supremo não te lance ao chão por causa da cegueira de teus olhos. Que não sabem ver como devem segurar o cetro para governar acertadamente. E em outra ocasião, aquele que diz: eu destruo os opositores e esmago através de minha própria essência a resistência dos que me desafiam. Ai das más obras dos pecadores que me desprezam. Ouve isto, rei, se queres viver. Em caso contrário, tua espada te transpassará. Palavras ousadas e destemidas, como as que os profetas do Antigo Testamento pronunciavam diante do rei em Jerusalém. Wildega desconhecia o medo. Como o imperador recusava escutá-la, ele deixou sua cela no convento. Já conhecia como sábado de espera na Europa. Aos 13 anos seguintes. Aos 13 anos seguintes, viajou incansavelmente pela Alemanha, sacudindo o povo com sermões candentes, a fim de reconduzi-lo à religião. Uma mulher já então com mais de 60 anos. O imperador Francisco Barbarossa devia tê-la escutado, teria poupado muitos desgostos e insucesso. Pois daí por diante foi perseguido pelo azar. Em 1167, uma epidemia aniquilou seu exército diante de Roma. As negociações de paz com as cidades do norte da Itália fracassaram. Em 1776, foi abandonado por Henrique, o Leão, e derrotado pelos lombardos. Em 1189, partiu para uma cruzada à Terra Santa. No entanto, jamais alcançou. Durante o percurso, afogou-se no banho. Wildega poderia ter-lhe predito tudo isso. No entanto, a importância dessa extraordinária mulher não se limitava a avisos e profecias. Destacou-se enormemente entre seus contemporâneos e suas obras continuaram válidas até hoje. Por exemplo, em suas receitas curativas, estão sendo redescobertas em nossos dias e aplicadas com espetacular êxito. Wildega não se limitou a colecionar estas receitas. Seus manuais médicos não são uma resenha dos métodos terapêuticos então conhecidos e aplicados. Porém, ela era algo completamente novo. As receitas são criação sua, emanadas de seu íntimo, ou conforme ela tentava explicar. Os remédios descritos para as enfermidades citadas foram revelados por Deus. Deus criou o cosmos, em cujo centro colocou o homem.
Nele estão unificados e incrementados todos os elementos, atuam em conjunto com ele e vice-versa. Pois todas as criaturas de Deus abrigam maravilhas, os animais, os pastos, os peixes e pássaros, as ervas, as flores e árvores, segredos ocultos de Deus que homem algum pode saber nem sentir, a não ser que Deus lhe conceda a revelação. Como saber e sentir, Wildega se refere ao seguinte: todos os esforços do ser humano são inúteis. Raciocinar e pesquisar não pode levar à verdade, se a isto não se alinhar a intuição natural inata, a simplicidade do coração, a franqueza isenta de dúvidas diante de saber interior diretamente inspirado por Deus. Por diversas vezes no decorrer da vida, Wilhelm von Bingen tentou ignorar a voz interior, rebelando-se diante dela. Resultado, cada vez que ela se contrariava, sua natureza acabava gravemente enferma, só se curando depois de deixar de opor-se. Mais uma vez, é caso de perguntar-se: muitas doenças de nossos dias não serão consequência de nossa resistência contra a nossa voz interior, que sabe melhor do que nos convém? Pergunta. Será que não provocamos as doenças por teimar e não escutá-la, obedecendo apenas ao que nos parece lógico, evidente, bem explicado? Pergunta. Quando Wildega procura curar males cardíacos, seu medicamento era simultaneamente remédio contra a pressão, contra a falta de satisfação. Quando prescrevia remédio contra a gota, ela exercia efeito igualmente sobre o equilíbrio anterior. Ela sabia que o corpo e a alma não combatiam. Ela sabia que corpo e alma não coabitam independente no ser humano e, portanto, não devem ser tratados em separado. Eu, a vida ardente da essência divina, brilho no esplendor dos campos, cintilho nas águas, queimo o sol, na lua, nas estrelas, em todo ser. Eu sou a força incandescente. Era assim que ela ouvia Deus em suas visões. Com isto, ela trazia o Deus até então intocável, pálido e distante, para o centro da criação, tornando-o onipresente. E o mundo deixou de ser considerado pecaminoso, baixo, animalesco. Wildega o apresenta como uma grande maravilha divina. Ela confere nobreza até ao enterro e ao pecado, até ao erro e ao pecado. Vê neles a grande oportunidade de crescer, de tornar-se maior e mais perfeito. Só o mal, diz ela, põe o homem em situação de voltar-se internamente para a luz, para o bem. Que mulher! É lamentável que esta grande dama seja tão pouco conhecida na maior parte do mundo. A mulher e o sexto sentido, todas têm poderes paranormais, casos fantásticos, evidências, premonição.